mais um líder de audiência. Patrulha da Cidade. Bom dia, Natal, bom dia, Rio Grande do Norte. No ar, Patrulha da Cidade. Não estranhem, o Jackson Damasceno aqui hoje. Nosso amigo Ciro Robson teve um probleminha de saúde, uma dor no joelho, alguma coisa assim. Precisou de um acompanhamento médico, mas eu tenho certeza que amanhã ele está restabelecido. Vamos orar, torcer para que não seja nada demais. O Ciro teve isso agora pela manhã, sentiu uma fisgada, coisa de atleta, jogador de futebol. Teve uma fisgada no joelho, foi dar uma olhadinha, precisou fazer alguns exames, mas não é nada demais. Ele me pediu que eu viesse aqui tomar conta do Patrulha, tomar conta de vocês. Fazer o Patrulha da Cidade hoje, enquanto ele se recupera. Amanhã o Ciro Robson deve estar de volta. Olha, vamos à primeira notícia de hoje. Daqui a pouco eu vou trazer a entrevista exclusiva com a mãe biológica que raptou a criança. Vocês se lembram da história de ontem, não? Teve uma repercussão danada aqui no Patrulha. A moça é mãe biológica de uma bebezinha, deu a criança para uma outra senhora criar. 4 anos depois, essa moça com a adoção legalizada, sendo mãe já dessa bebê, a mãe biológica teria, segundo a denunciante, a mãe biológica teria forjado uma decisão judicial porque se arrependeu da doação e pegou a criança de volta. Raptou a criança está sumida. Pois ela entrou em contato conosco e deu uma entrevista exclusiva a Rogério Fernandes. Diz que a história não é bem essa. Que a criança é filha dela biológica, babá. Daqui a pouco a entrevista exclusiva dessa mulher aqui no Patrulha da Cidade. Ela que raptou a própria filha biológica depois de ter dado a menina por 4 anos para uma família que a adotou legalmente. Daqui a pouco essa entrevista. Vamos nós aqui. Uma senhora foi atropelada na tarde de ontem na Avenida Alexandrino de Alencar, no Tirol. Caso revoltante. Revoltante. O motorista aparenta estar completamente embriagado. Aparenta não, ele está completamente embriagado. Não tem pra que hipocrisia. Não conseguiu sequer fazer o teste do bafômetro. Ele colocava o etilômetro na boca, o bafômetro, o canudo, e não conseguia soprar. A mulher, a última informação que eu tive, inclusive eu quero ter uma nova informação, tá morre ou não morre no hospital. Morre ou não morre no hospital. Por conta da cachaçada desse cara. Coloca a matéria no ar aqui no Patrulha, primeiro de hoje. A mulher entrou na ambulância desacordada. Ela foi atropelada na Avenida Alexandrino de Alencar, em frente ao Hospital João Machado, no Tirol. Ele ia atropelando mais? Ele ia atropelando mais, só que as outras pessoas saíram e eu passei para outro lado. Aí ele pegou a senhora. Ele apresenta realmente sinais de embriaguez? Bêbado. Porque o tempo todo ele vinha bombeando na pista. E agora a equipe da unidade de terapia intensiva chegou aqui para prestar os primeiros atendimentos. As informações são de que a mulher realmente está inconsciente. A gente vai tentar obter informações, mas também com cuidado para não atrapalhar o atendimento. Mas a mulher não esboça realmente nenhuma reação. A guarda ambiental, que tem posto no Parque das Dunas, nas proximidades, foi a primeira a chegar. Ela vinha caminhando na área demarcada para o escopista, aqui na Avenida Alexandrino de Alencar, quando foi colhida de repente por um cidadão com aparentemente estado de embriaguez. O veículo que atropelou a pedestre foi esse aqui. Ele parou aqui depois de colidir em outros carros. Olha o estado que ficou. O motorista com sinais de embriaguez, Antônio Nunes dos Santos. Ele está sentado aqui, a gente vai tentar conversar com ele. Seu Antônio, o que foi que aconteceu? Eu não sei, eu vinha na minha avenida livre e alguém me atropelou. Só isso, não tenho mais nada. Essa faixa aqui, esse horário é para pedestre caminhar. Sim, mas eu estava na minha outra faixa. Entendeu? Eu estava liberando a faixa do pedestre. O senhor bebeu? Não. O senhor percebeu que o senhor bateu em outros veículos? Eu senti que eu bati em outro veículo e estacionei aqui para ser autuado. Por causa das reações e do andar do aposentado, a Polícia de Trânsito realizou o teste de alcoolemia, mas o motorista não soprou e desacatou os policiais.
Ele é um incompetente. Tá? O senhor está preso agora por desacato Não, e você desobediência. é um O senhor incompetente. está preso por Tá? desacato e desobediência. Porque eu soprei. O homem foi levado para a delegacia sob protesto dos pedestres. Cultura e realidade brasileira. Quando a gente paga jornalismo, cursa jornalismo da universidade, paga essa disciplina. Cultura e realidade brasileira. É o resumo disso que a gente viu. Encher a cara de cachaça, transformar o próprio carro numa arma de morte, é cultura e realidade brasileira. E tá na hora de se acabar com essa cultura. Tá na hora de se achar engraçado. Tá na hora de achar pitoresco. Tá na hora de achar simplesmente interessante, bonitinho até, que o sujeito enche a cara de cachaça e vá no trânsito e mate pessoas inocentes. Velho, não dá mais para suportar. É preciso que os delegados brasileiros, no nosso caso os delegados potiguares, façam cumprir a lei e arroche no homicídio doloso. Arroche no homicídio doloso quem mata no trânsito, quem mata bêbado, dirigindo, assume a responsabilidade, mata porque quer. É assim que a justiça determina que se entenda e é assim que tem que se entender. É preciso que quem mate no trânsito vá preso nesse país, seja condenado por homicídio e apodreça na cadeia. Porque só depois que isso se tornar cultura, que isso se tornar comum, é que essa realidade vai diminuir no país. É preciso que os programas de polícia feito patrulha tenham a oportunidade de cobrir o julgamento no tribunal do júri do sujeito que matou no trânsito. Assim como que mata de tiro, assim como que mata de faca. E a imprensa brasileira tem a oportunidade de filmar na hora que o juiz disser assim: considero fulano de tal culpado. Eis a sentença: 20 anos de cadeia em regime fechado, blá 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 blá, porque matou fulano atropelado, porque estava dirigindo bêbado. Quantas e quantas pessoas nós vamos ver assassinadas, porque esse é o termo, assassinadas no trânsito brasileiro por conta de irresponsabilidade e uma cultura antiga e imbecil de se beber e pegar no volante. Lembro do meu amigo da Tribuna do Norte, motorista, que foi assassinado na BR-101 por um cara que vinha dirigindo bêbado, passou a madrugada bebendo. E o meu amigo e motorista da Tribuna vinha dormindo no banco de trás, no carro da própria Tribuna, com o pai dirigindo. Os dois estavam indo trabalhar num sábado pela manhã, num plantão como eu tirei muitos na Tribuna do Norte. E vi um cara e deu uma porrada no carro atrás e matou o rapaz na hora. E até hoje, ó. E quantos e outros casos a gente tem aqui em Natal? Eu confio na audiência da Tribuna e do Patrulha. Eu não sei o estado de saúde dessa moça. Nós não conseguimos saber o estado. Aí, ó. A produção tá me avisando agora. Ela tá entubada no Valfredo, é isso? Continua inconsciente, está entubada. Você sabe, Léo, de onde é essa jovem, não? Pronto. Se o pessoal da família puder ligar aqui pro Patrulha, Manu, coloca na tela aí, Kleber, coloca o telefone da TV Ponta Negra. Por favor, eu peço que liguem só se conhecê-la de verdade. 40096638. 40096638. As pessoas sabem o telefone de cor. Liguem pra cá. Pronto, ela está no setor de politrauma, sedada e entubada, mas agora pela manhã o neurologista ia fazer uma reavaliação do quadro dela. Juliana Lobo, jornalista competente aqui da gente, está me passando informações, Leonardo Souza também. Eu quero a família dela, eu quero chegar à família dela, eu quero conhecer a história dessa jovem, eu quero dar sequência a esse assunto amanhã, tá bom, Léo? Vamos ver se eles ligam. Pessoal da família, quem for amigo, se a família puder
e se prontificar a falar, diz de onde ela é, para onde ela estava indo. Eu quero saber quem é essa moça. O cara que estava bebendo não me interessa. Eu quero saber quem é essa moça, para onde ela estava indo, se ela tem filhos, qual a idade dela, onde ela mora, eu quero saber. O nome dela é Bárbara Oliveira Ribeiro, estou me passando aqui, de 36 anos. Bárbara Oliveira Ribeiro. De acordo com a assessoria do Valfredo Gurgel, ela está hospitalizada e sedada, entubada no setor de politrauma da unidade. É lamentável. A gente tem a entrevista completa desse senhor Nunes, que causou essa tragédia. Ele diz que foi atropelado pela mulher. E eu não acho isso engraçado. Coloca a entrevista dele, vamos ver o que é que ele fala de novo. Seu Antônio, o que foi que aconteceu? Eu não sei, eu vinha na minha avenida livre e alguém me atropelou. Só isso. Não tenho mais nada. Essa faixa aqui, esse horário é para pedestre caminhar. Sim, mas eu estava na minha outra faixa, entendeu? Eu estava liberando a faixa do pedestre. O senhor bebeu? Não. O senhor não está embriagado? Ontem nem hoje consumiu bebida alcoólica? Não. Eu estava na outra via livre, entendeu? E aconteceu o impacto, só isso. O senhor trabalha com o quê? Não, eu sou aposentado. O senhor percebeu que o senhor bateu em outros veículos? Eu senti que eu bati em outro veículo e estacionei aqui para ser autuado, entendeu? Para obedecer à lei de responsabilidade. Então, o senhor não saiu daqui porque não teve intenção de fugir, de tentar prestar socorro? De maneira nenhuma. Só que eu estava na via livre, tem a via dos atletas e tem ali a outra via dos carros, né? E eu fui atropelado. O senhor foi atropelado? É uma questão de pessoas que acham que as duas vias pertencem a elas, mas não é isso aí. O senhor aceitaria então, se a polícia trouxesse o bafômetro, fazer o teste? Tranquilamente, eu faço todos os testes para verificar os meus problemas. Eu não sou um super-homem. O senhor está se negando a fazer o teste? Não. Você que está insinuando. Eu não. Eu estou insinuando. Você está insinuando que eu estou sonegando. Não. Você o senhor está se negando. Não estou sonegando. Então assopre. O senhor está se negando. Então assopre. Bota a boca aí, agora vá, sopre, abre a boca. Pronto, agora fecha a boca e assopra agora. Assopre? Não tá soprando. Assopre, seu Antônio. Legal, eu vou colocar que o senhor está se negando. Não. Você não está soprando. O seu veredito é inegável, tá? Você é um incompetente. Você é um incompetente, tá? Ele é um incompetente, tá? O senhor está preso agora por desacato e desobediência. Você é um incompetente. O senhor está preso por desacato e desobediência. Porque eu soprei. Agora, vocês não... Vamos levar a viatura. Vai pra viatura. Tá bom. Obrigado. Eu soprei. Absolutamente lamentável. Amanhã, vamos ver se o pessoal da família entra em contato já conosco aí, a família da jovem, pra gente saber da história dela, saber do estado de saúde dela, pra gente trazer no Patrulha de amanhã. Essa moça aí, a Bárbara, não é isso? A Bárbara? Ver se a gente encontra a família da Bárbara pra trazer a história dela amanhã. A história dela sim me interessa. O major da PM reagiu a um assalto, foi baleado na noite de ontem. Aconteceu na frente da casa do cara, velho, na Zona Sul, Capim Macio. Parece que já estão investigando aí a possibilidade de não ter sido um assalto. Sérgio Costa, o homem que não dorme, esteve por lá e conta essa história.
A movimentação de policiais na frente do pronto-socorro Clóvis Sarinho foi intensa na noite desta terça-feira. Foi exatamente para esta unidade hospitalar que o Major Eduardo Franco foi levado, logo depois de ter sido vítima de uma ação criminosa na zona sul de Natal. O assalto aconteceu por volta das 19 horas em Capim Macio. De acordo com informações repassadas pelo comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Araújo, o major estava aguando plantas em casa quando foi surpreendido por 3 homens armados que anunciaram assalto. Houve reação por parte do major, mas o oficial acabou baleado. Ele está sendo medicado aqui pelos médicos do Clóvis Sarinho, mas será transferido em poucos instantes para o hospital da polícia nesta ambulância que está estacionada aqui na frente. O tenente-coronel Alarico conversou com a imprensa e relatou o que disse o major já no hospital. Chegaram 2 indivíduos, a princípio, e tentaram assaltá-lo. Ele estava na frente da residência dele e com aquele jargão de que perdeu, que entre, e ele deve ter empurrado um deles, alguma coisa desse tipo, e sentiu que foi alvejado. Com aquela gritaria, com aquele movimento, as pessoas se evadiram, né? E ele foi socorrido pela própria esposa aqui para o Alfredo Gugel, está bem, está consciente e está indo para a tomografia. De acordo com informações repassadas pelo Serviço Social do hospital, o estado do oficial não é grave. A situação do major parece estar tranquila, graças a Deus, ele conseguiu escapar. Agora estão investigando aí, o major é da corregedoria da polícia. Estão olhando aí a possibilidade de ter sido uma vingança, não sei a que ponto está isso. Mas estão dando uma investigada aí para saber se foi um assalto mesmo, se quiseram fazer o major, se quiseram matar o oficial. Vamos esperar que não. Bem menos grave se for um assalto. Bem menos grave se for um assalto. Ei, daqui a pouco eu vou trazer uma matéria para vocês. Daqui a pouco, depois desse recado que a gente vai dar, vocês não podem perder. Olha, quem se revolta todos os dias aqui com o Ciro, com adolescente bandido tirando onda no vídeo, não pode perder essa matéria. Rapaz, são 2 meninas. A risada das meninas é para tirar o juízo de qualquer cidadão de bem. É para irritar qualquer sujeito trabalhador. O escárnio, a tiração de onda, a bagunça que elas fazem com o repórter e com a sociedade é de irritar. A voz dela chega a dar nojo. Daqui a pouco, tá aí no ponto já não? Daqui a pouco vocês vão saber o que é que essas meninas fizeram. 2 meninas assaltaram e lidam com isso como se estivesse fritando um ovo, como se estivesse vendendo picolé. Aquele jeito imbecil e nojante que eles falam, assaltamos mesmo. 2 meninas assaltaram para comprar maconha. Daqui a pouco vocês vão ver. Tem um trechinho aí? Reginaldo Bezerra separou um trechinho. Bota o trechinho aí. De posse dessas facas... Pode soltar. Houve algum problema aí, não? Estão escolhendo o ponto melhor? De quem foi a decisão de fazer esses assaltos ou esse assalto hoje? Eles saíram de casa já de arma nas mãos ou de arma na cintura para fazer assalto? As 2. As 2 tomaram a decisão? Foi. E como é que foi? Vocês saíram por aí? Foi. Pegaram um ônibus? Não, de pé mesmo. Foi, de pés. Me conta detalhes, como foi que vocês conseguiram assaltar essa jovem? Ela vinha com o celular, aí eu disse, essa daí mesmo. Aí ela foi, pegou a faca e disse, bora, boizinha, passa lá, o Gaiaboy começou a se tremer. Ai, traz pra mim aqui, pelo amor de Deus, que eu tô com nojo dessas meninas, Daqui a pouco vocês vão ver essa entrevista completa, chega a dar nos nervos. Vamos pra cá, falar sério agora, falar de coisa ruim. Um assalto no bairro de Nazaré. Uma adolescente teve um celular tomado por uma dupla armada com facas. 2 adolescentes. Pense numa entrevista nojenta. Pense numas declarações de dar abuso, raiva, ira no cidadão brasileiro, no cidadão trabalhador potiguar. Coloca no ar a entrevista dessas 2 peças raras, por favor. De posse dessas facas, as 2 foram autoras de um assalto na Avenida Jerônimo Câmara, no bairro Nazaré. A vítima, uma adolescente que caminhava pelo local. Passou as 2 meninas, normalmente, aí eu acho que elas viram que eu tava com o celular aqui.
Aí uma voltou e chegou em cima de mim, boizinha, passa o celular. Eu não vou lhe dar meu celular não, porque ela tava com a mão aqui debaixo, aí eu não vi. Aí eu não vou dar não, ela passa o celular e ela puxou a faca pra mim e apontou. Eu não, pegue, pelo menos me dê meu cartão de memória. Ela, cartão de memória é a bexiga, e foi-se embora. Correndo, aí eu corri pra casa do meu namorado e ele foi atrás delas. As duas suspeitas são adolescentes, ambas têm 16 anos de idade. Elas, depois que cometeram o assalto, por muito pouco, não foram surpreendidas pelos próprios moradores. Ou melhor, por pouco não foram linchadas. Graças à chegada dos policiais do 9º Batalhão, elas foram protegidas e trazidas aqui para Plantão Zona Sul. Na delegacia, as duas adolescentes explicaram detalhes da ação e zombaram da realidade por serem menores de idade. De quem foi a decisão de fazer esses assaltos ou esse assalto hoje? Eles saíram de casa já de arma nas mãos ou de arma na cintura para fazer assalto? As duas. As duas tomaram a decisão. Foi. E como é que foi? Vocês saíram por aí? Foi. Pegaram um ônibus? Não, de pés mesmo. Foi, de pés. Me conta detalhes, como foi que vocês conseguiram assaltar essa jovem? Ela vinha com o celular, aí eu disse, ó, essa daí mesmo. Aí ela foi e pegou a faca e disse, bora, boizinha, passa lá. O Gaiaboy começou a se tremer e não queria dar não. Ela tomou e correu. Ela estava com a faca, sua comigo aqui. Ela tava com o outro, tava com o outro. E você estava com o outro. Era. Esse celular que vocês teriam tomado de assalto, vocês não iam usar esse celular não, né? Não. Ele tinha um destino certo. Tinha. Eu posso saber? Não, e a gente ia vender, mas nem... Ia vender. Era. E o dinheiro vocês iam fazer o quê? Fazer o quê? Não, ia fazer isso não, nós ia gastar. Ir pro grafite, nós tava pensando em meter mais pro grafite. Ia curtir uma música, um show? Era assim. Era. Você gosta também de usar uma maconha, né? Eu fumo, não vou mentir, né? Você fuma muito? Fumo, 24 horas. 24 horas de maconha? É sim. Só para quando falta? Só para quando falta. E é difícil, viu, faltar. O que é que você pensa no fato de estar apreendida, de ter sido apreendida assaltando? Eu tenho, né? Mas já aconteceu, vou fazer o quê? Não é não. Já aconteceu. Não sabia que ia dar errado, não. É, mas se desse, sou de menor. Não, sou de menor, não fico presa, não dá nada. Mas levei uma pauladinha aqui, doeu, mas tá de boa. Não? Vocês quase foram lixadas pela população, né? Foi. Mas eu fui esperta, eu corri pra dentro de um barzinho lá e eu disse que só saía com a polícia ou com minha mãe. E pronto. E saiu com a polícia? Saí só com a polícia, do jeito que eu disse. E minha mãe também. Você aproveita que é de menor, né? Aí já tem passagem já pelo delitos, esses delitos. São conhecidas? São conhecidas já. O cara tem que respirar, viu, velho? Tem que respirar. Porque se vocês sabem a forma como eu trabalho, já tem uns dias que eu apresento programa de polícia, e a gente até entende, compreende o Estatuto da Criança, mas é uma lei que não se aplica mais no Brasil. É uma lei que não serve definitivamente hoje para o Brasil. Sabe por quê? Porque essas crianças que o Estatuto está defendendo, elas andam com essas faquinhas. E se os homens da lei brasileira não entenderam, essas faquinhas matam. Se os homens que fazem as nossas leis não entendem, essas crianças estão matando, estão barbarizando. Aí sabe o que é que dá vontade de a gente pensar? Se tornar um bárbaro também. Ela não gosta de rir? Eu também gosto de rir. Ela não gosta de rir? Eu também gosto de rir. Isso é bom ela assaltando o cara com a faca e um cara com uma .40, entupida até o cano de bala. Aí abre um buraco desse tamanho numa costela de uma vagabunda dessa, aí dá vontade do cara dar risada. Não dá? Não dá? A gente não gosta de rir também? Todo mundo gosta de rir, minha filha. Todo mundo gosta de rir. Você gosta, eu gosto também. Tomara
que da próxima que você for assaltar com a faquinha dando risada, você pega um oficial do BOPE com a 12 dentro do carro e abre um rombo na sua cabeça desse tamanho. Aí o papinho vai rir aqui. Um homem e um adolescente em uma moto assaltaram, só pra variar, um pedreiro em Parnamirim. É a cidade do assalto. Eu já falei que eu vou desistir de clamar por segurança. É rezar pra Deus. É mais um assalto. Bota na tela aí. Manuel Félix de Lima Neto, 19 anos, e um menor de 15 foram flagrados após um assalto em Parnamirim, na região metropolitana. Um revólver calibre 38 foi apreendido por policiais do 3º Batalhão. A vítima é esse senhor que é pedreiro, prefere não mostrar o rosto, não se identificar, porque tem medo de represália. O senhor, como é que foi o assalto? Eu vim de São José para Parnamirim, onde eu trabalho. Quando cheguei naquele semáforo próximo à entrada do P1, a moto encostou a moto no meu lado, me puxou, encostou o revólver em mim, pediu para passar para o outro lado e pediu para me descer, quis atirar em mim. Mandaram o senhor correr para atirar? Correu, corre para dentro do mato, corre. Aí ainda bem que vinha um carro, aí ele disse, sujou e foi embora. Não, acho que eles tinham atirado de mim. Estava fazendo patrulhamento ali em Cajupiranga, quando se deparei com a vítima pedindo socorro, que tinha acabado de ser assaltado, tomado uma Johnny de assalto, 2 meliantes numa moto 125, saíram em direção ali à Liberdade. Coloquei a vítima na viatura e segui. Quando chegou ali em Liberdade, se deparei já os dois tentando se esconder dentro de uma vila. Foi abordado e o mais velho aí, de preto, o Manuel, ele jogou o 38 que estava na cintura dele. O menor, se prevalecendo, está dizendo que é dele, mas a arma foi encontrada com o maior. Antes de ser conduzido para a delegacia de plantão da Zona Sul, na saída do ITEP, onde fez exame de corpo de delito, Manuel Félix de Lima Neto negou que tivesse praticado o assalto e que a arma fosse dele. O boy me deu um celular e eu peguei e segurei, né? Se ele me deu. Assim, o boy lhe deu o celular, você segurou? Ele pegou e me deu, eu segurei. O celular era do cara roubado. Ele disse que me reconheceu a vítima, né? Mas tinha 2 motos na jogada? Tem uma que eu ando aí, emprestado. E esse revólver calibre 38? Não é meu não. De quem é? O boy que tem inimigo. Se fosse meu, eu respondia que era meu. É seu? É do menor aqui de 15 anos. Quem foi que deu essa arma? Se fosse meu, eu tinha pegado. Não, é meu, comprei com meu dinheiro. Comprou com o seu dinheiro. E quanto é que custa uma arma dessa? 500? Sei não. Sabe não. Mas era você que estava fazendo um assalto? Não. Tá. Foi? Não era ele não, era você. Não, ele tem nada a ver nada aí não. Ele tem nada a ver não? Sim, a arma é minha e de moto não sei nada de moto não. Esse menor é muito violento. Ele mandou atirar na vítima. A vítima teve que correr para dentro do mato, porque o menor mandou atirar para matar ele. E então, estão detidos e estou conduzindo aqui para o ITEP, exame de corpo de delito, e vou conduzir agora a plantão para serem tomadas as devidas providências. A incompetência dos homens que fazem as nossas leis estão transformando os nossos cidadãos em bárbaros. A incompetência dos senhores está nos transformando em bárbaros. Por isso que o cidadão de bem também aprende a atirar, aprende a passar com o carro por cima do assaltante, vira matador também. Vira matador também. Essa é a realidade. Nossa amiga Roberta Trindade, repórter da TV Tropical, foi assaltada na noite de ontem. Nossa queridíssima colega e amiga Roberta Trindade, competente, acostumada a falar das coisas de insegurança, ontem foi vítima dela. Roberta, já falei no Jornal do Estado hoje pela manhã, falo agora no Patrulha. Os nossos beijos e abraços para você, carinhoso. Que você se recupere desse susto, que Deus possa proteger você e sua família. Você sabe que eu gosto muito de você, tenho um carinho imenso por você. Sinto muito de você ter passado por isso, tomara que não aconteça nunca mais e você se recupere disso. 2 vagabundos pegaram a Roberta ontem chegando na casa de um parente dela em Lagoa Nova, assaltaram a jovem, a menina levaram a bolsa e o celular e essas coisas, documentos. Graças a Deus não fizeram nada demais com ela. Beijo, Roberta Trindade, tomara que você se recupere logo desse susto, de verdade. Voltamos com Patrulha da Cidade. Daqui a pouco eu vou dar o trecho de uma... Editor, Gigi, o trecho do negócio dos condomínios? Vou dar o trecho de uma matéria... Não vão cortar pra cá, não? Aqui. Obrigado. Um problema num VT de Sérgio Costa. A gente ficou falando de assalto a condomínio. Sérgio Costa entrou num condomínio ontem, ou mais, sem que os seguranças,
Nem deu conhecimento. Sérgio Costa chegou com... Nem era um carrão, viu? Só fez assim, ó, pam, pam. Segurança abre o portão do condomínio, ele vai lá dentro, faz o que quer. Você vai ver essa matéria essa semana espetacular de Sérgio Costa. Como são frágeis os condomínios privados, condomínios de moradia aqui, viu, Gilson Moura? Você que mora em condomínio, o cara chega com carrão, dá com sinal de luz, o porteiro abre. No meu não é assim. Eu não vou dizer onde é, mas no meu os caras são... Olha, seu Jacques, me perdoe, filho, amigo, não deixe passar nem papai aí. É o seu trabalho. Mas Sérgio mostrou que vários condomínios não são assim. Daqui a pouco eu vou dar um trechinho. Agora o Patrulha na Cidade. Você sabe que você liga pra cá, fala com a produção, fala com o Reginaldo, com a Juliana, com o Leonardo. Eu quero Patrulha da Cidade aqui, minha rua tá uma esculhambação. Pelo amor de Deus. Hoje a Ariane Viana esteve no Sanvale e mostra um monte de problema por lá. Bota no ar. O Patrulha na Cidade de hoje está aqui no loteamento Sanvale, no bairro Pitimbu, para mostrar os problemas do bairro e principalmente daqui da rua Dr. José Pedro Bezerra. Eu vou conversar aqui com a dona Fabíola, que é moradora da rua. Dona Fabíola, aqui a insegurança toma conta principalmente por falta de uma iluminação pública adequada, né? Correto. Inclusive, pedimos a COSERN, que coloca a posteação, para colocar ali naquela ponta, que ali é um verdadeiro buraco esconderijo de bandido, colocar apenas o poste. Aí ligamos para a Censul e nada foi resolvido, porque fica o jogo de empurra. Foi que fizemos, os moradores se reuniram e mudamos a lâmpada, colocamos de 150 esse poste e aquele outro, para poder iluminar aqui esse terreno aqui, que dizem que consta na prefeitura que isso aí é uma rua. A situação aqui é gravíssima, né? Com relação a assaltos, a esses terrenos baldios, como vocês estão vendo aqui, porque aqui serve de esconderijo para marginais. Então, o que nós aqui queremos é que a prefeitura tome uma providência para ver se consegue descobrir os donos desses terrenos, para que eles possam murá-los, tomar conta do terreno e que providencie que a gente possa ter mais segurança, porque do jeito que está, assalto já está sempre acontecendo assaltos devido a esses terrenos baldios. Aí em frente, né? Aí em frente, aqui os bandidos passam aí para trás. Essa rua aqui é o único meio de acesso que a gente tem para ajeitar as casas atrás, que são todas rachadas, devido às dunas, né? Que o terreno é movediço, então o único acesso que a gente tem aqui não pode fechar. A prefeitura tinha que fazer uma iluminação, deixar aqui para que a gente possa ajeitar nossas casas atrás. E esses terrenos aí que tem em frente, procurar os donos para cada um tomar conta do seu terreno. Se os donos não aparecerem, que a prefeitura faça alguma coisa, uma pracinha, alguma coisa que a gente possa ter segurança, porque é escuro, o mato cresce, a gente é que paga para tirar. Em virtude do matagal, em virtude da escuridão e de todos esses terrenos baldios que rodeiam aqui o Sanvale, muitas casas já foram arrombadas, não é isso, seu Marcos? Muitas casas. E é o seguinte, a gente quando veio morar em Sanvale, eu pensei uma coisa, mas foi outra. Que hoje a gente não tem segurança. A gente não tem dizer que tem uma patrulha de bairro, não tem. Isso não existe. O patrulhamento somos nós. A gente aqui estamos presos dentro das casas. Que não existe isso em nenhum canto. Não existe isso. A gente, se for pedir um socorro à polícia, não vem. Dizer que vem, não vem. Não vem de jeito nenhum. Fica aí o alerta e o pedido de socorro dos moradores do loteamento Sanvale. Tá aí, faça a mesma coisa que o pessoal do Sanvale fez. Ligue pra cá, 4009-6638. É pra deixar a produção maluca. Eles ficam reclamando. Jacques, não peça pra ligar tanto. Ligue. 4009-6638. Chame o Patrulha na Cidade que a gente manda ou o Sérgio Costa, ou o Rogério Fernandes, ou o próprio Ciro Robson, ou a Ariane Viana, o Gilson Moura. A Ariane Viana, que agora é a Morena Sem Medo do Patrulha da Cidade. Vai ser o codinome da Ariane Viana. Olha, no Fórum Desembargador Vigílio Dantas, em Ceará-Mirim, continua a audiência de instrução do processo de julgamento do sequestro de Popó Porcino, o maior da história do Rio Grande do Norte. Ela, quem tem as informações, Ariane Viana, a repórter Sem Medo, no ar.
Hoje, a audiência de instrução e julgamento dos réus acusados de sequestrar o empresário Popó Porcino começou no início da manhã. E até às 5 horas da tarde devem ser ouvidas as testemunhas de defesa, bem como os réus, caso eles queiram se pronunciar. Dos 9 acusados, apenas Berenice Damasceno de Lima não deve participar por estar foragida. Na audiência de ontem, terça-feira, foram ouvidas as testemunhas de acusação, que incluem a própria vítima, Popó Porcino, o pai dele, o vaqueiro que estava na companhia da vítima e os policiais que participaram da operação de resgate. A audiência começou também pela manhã e se estendeu até às 11 horas da noite. O sequestro de Popó Porcino aconteceu em julho do ano passado, durou 37 dias e foi considerado o sequestro mais longo da história potiguar. O cativeiro foi identificado e a quadrilha foi desarticulada pela equipe da Delegacia Especializada em Combate ao Crime Organizado. Ariane Viana para o Patrulha da Cidade. Que sejam condenados, que apodreçam na cadeia e depois no quinto dos infernos. Ainda hoje, 2 matérias boas, hein? Essa logo, eu vou dar um recadinho agora e a matéria vem logo depois. Mais um acidente de trem em Natal. Tá duvidando? Você vai ver, daqui a pouco mais um acidente com trem e carro aqui em Natal. E ainda hoje, um trechinho da matéria especial de Sérgio Costa, grande matéria. Sérgio Costa de carro entrando nos condomínios aqui em Natal livremente, ó. Você entra no condomínio, o porteiro, você dá com a luz, o cara abre o portão. Eu conheço vários condomínios assim, sou revoltado com isso. O meu, graças a Deus, não é assim, mas eu tenho um de um amigo meu que toda vez que eu vou buscar, eu digo, rapaz, cuida disso aqui, cara. A gente chega aqui, dá uma buzinadinha, liga o cara deixa a gente entrar, pode ser que tá errado. Daqui a pouco a matéria de Sérgio Costa. Agora sim, eu avisei, eu falei. Houve outro acidente envolvendo um trem e um carro aqui, na verdade 2 carros foram atingidos por uma locomotiva hoje no bairro das Quintas. Mesmo ali na passagem de nível do Giseu da Trigueiro, Rogério Fernandes esteve lá e mostra tudo pra gente. Havia crianças dentro de um dos carros, graças a Deus ninguém ficou ferido. Foi Deus, bota no ar. O acidente aconteceu nesse trecho aqui em frente ao Hospital Giseu da Trigueiro. Uma família estava no interior desse veículo, EcoSport, de Macapá. O motorista desceu, foi pegar um exame aqui no hospital. Estacionou o carro aqui, do lado. Ele foi aqui no Giseuda. O objetivo era pegar um exame. O veículo ficou aqui. Dentro ficaram a mulher dele, a sogra, os filhos. Aqui no veículo. Exatamente desse lado aqui. Mas o trem ia passando naquela hora. Segundo ele, estacionou o carro aqui porque achava que dava para estacionar, porque viu os outros veículos parados. E ele disse que não viu nenhum tipo de sinalização. Só que ficou muito próximo aqui a mureta e o trem atingiu aí o veículo, nessa lateral. Por sorte, ninguém de dentro do carro foi ferido. Agora, um veículo que estava atrás do sistema penitenciário, um Gol do governo do estado, da Sejuc, tinha trazido um preso aqui para o hospital, para um tratamento, estava aqui atrás. E o veículo foi atingido também aqui atrás, porque quando o trem bateu no Eco, ele veio um pouco mais para trás e terminou atingindo a viatura, que é uma viatura oficial do governo do estado, conduzida pelos agentes penitenciários. Agora há pouco nós conversamos com o motorista do EcoSport, o Jorge Carlos. Ele disse que não conhece aqui o trecho e terminou estacionando aqui. Por isso que houve a colisão. O senhor tinha vindo aqui no hospital pegar um exame, deixou o carro e não percebeu que estava bem próximo à linha? Não sabia que não poderia estacionar. Eu não sou daqui, eu não sabia que podia estacionar tão perto assim do muro ali. E tinha outros veículos também estacionados aí? Sim, tinha outro veículo aí, chegou a barroar com o de trás, né? Bateu no de trás também. Aí vou ver como é que vai ficar agora. Felizmente não tinha ninguém dentro do carro, também naquele lado ali. Tinha alguém? Não, tava meus 2 filhos, a minha esposa e a minha sogra que está aqui. Estavam dentro do carro? Estavam dentro do carro. Não conseguiram sair na hora, só saíram depois que o trem passou. Ela é sua sogra? Ela é minha sogra. Deixa eu conversar com ela aqui rapidinho. A senhora estava dentro do carro? Estávamos dentro do carro, né? Ele estacionou, foi um momento assim de segundo. Enquanto ele desceu, quando a gente viu, o trem já vinha apitando, né? Não deu para se ver que teria uma marca. Você vê que aí não marca nadinha embaixo, né? Essa parte amarela que dizem que é uma sinalização. Tinha vários carros na frente, tinha só o espaço do nosso. O meu neto atrás amarrado na cadeirinha, a minha filha no volante, né? Porque a gente estava dentro do carro esperando ele, e a outra criança. Pra gente foi só o desespero quando a gente viu o trem bater. No momento que o pessoal tá fazendo a perícia, vai passando mais uma vez o trem aqui. Só que agora o veículo tá bem fora aqui dessa linha amarela
Então a gente acredita que não vai colidir de novo, não. Vamos observar. Pelo menos passou por aqueles veículos ali. Não tem condição. Agora sim, está passando normal. Ó. Não bate no carro, mas passa muito próximo. Olha só que situação. Só que o EcoSport estava um pouco mais próximo a essa mureta da linha férrea, por isso que terminou sendo atingido pelo trem. E como tem acontecido acidentes envolvendo trens aqui na cidade do Natal. Um representante da CBTU, que está ali acima, com a prancheta na mão, também veio aqui até o local. Está o pessoal do Comando de Policiamento Rodoviário Estadual também aqui, fazendo o levantamento para a gente saber exatamente qual vai ser o procedimento a partir de agora, né? Tem um carro aqui avariado, felizmente não houve vítimas, e a situação desse trecho é assim. Agora vamos mostrar como a situação aqui é complicada. Vamos para cá um pouquinho. Vamos descer aqui para a gente mostrar. Olha, por esse corredor vocês vão entender como os veículos estacionam aqui. E muitas vezes os vigilantes que trabalham aqui no Giseu advertem, não deixem o carro mais próximo para acontecer um acidente. E as pessoas acham até ruim. Olha aqui, quantos veículos parados aqui, ó. Só que esses estão um pouco afora dessa linha amarela aqui, ó, que é o limite. O EcoSport, pelas informações, estava um pouquinho mais para cá, próximo à mureta. Como o trem tem toda uma lateral que passa disso aqui, terminou atingindo o veículo. Mas aqui é assim, ó, carro por toda parte. É difícil até você conseguir andar aqui nesse trecho em frente ao Giseuda. Sabe o que é interessante observar na hora que o trem passa? O trem passa bem devagarzinho, gente. Tem gente que, o trem aqui não anda rápido, exatamente pelas péssimas condições da linha férrea de segurança, o trem passa bem devagarzinho. Agora o pessoal é imprudente, né, gente? Não dá. A responsabilidade e o medo tem que ser do motorista. Eu paro diante de uma linha de trem, pode ser de madrugada no interior, na BR. Eu dou uma olhada antes. Daqui a pouco você vai ver o trechinho da matéria de Sérgio Costa entrando em condomínios de luxo aqui em Natal, sem ser incomodado, sem problema nenhum. Daqui a pouco essa matéria aqui com o Sérgio Costa. Bom, agora deixa eu falar de quem tem preço baixo de verdade, de rocha, minha comadre, meu compadre. Quer mais economia nesse fim de mês, minha vizinha? Então corra para a Rede Mais e aproveite as ofertas desta quarta da moeda. Vem encher o carrinho pagando bem pouquinho, vou dar a dica para você. Olha só, no Bom Vizinho você faz a maior economia com aquelas moedinhas, estão lá no fundo da gaveta, estão em cima da mesa um tempão, leva para lá. Vai lá que ainda dá tempo, minha vizinha. Olha só os precinhos desta quarta da moeda. Carne bovina, colchão mole por apenas R$ 13,50 o quilo. Creme cracker Vitarella por apenas R$ 1,95 é para botar no carrinho. Levou o creme cracker, leva o café. Café Santa Clara clássico R$ 3,00. Sabão em barra AC por apenas R$ 3,95 e o arroz São Joaquim por apenas R$ 2,00. Olha só dica maravilhosa. Tá esperando o que, minha vizinha? Corre para a Rede Mais e aproveite as ofertas desta quarta-feira. Não perca essa oportunidade, Rede Mais. Eu vou pegar um creme craquezinho aqui, vou pro intervalo comercial. Enquanto eu fico degustando, eu volto já com muito mais notícias aqui no Patrulha da Cidade. Um acidente na noite de ontem deixou 2 vítimas na estrada que liga Currais Novos à cidade de Lagoa Nova. O pessoal da CIDS TV fez a matéria e a gente usa aqui. Um grande abraço ao pessoal da CIDS. Bota lá. O cenário era de dor. Esse é um filho que chorava a morte de seu pai na noite de ontem na RN 041. Do outro lado, mais um corpo de uma vítima fatal. O Saveiro de placa de Cuiabá e este Chevrolet Zafira de placa de Lagoa Nova são veículos envolvidos, muitos populares no local, e a polícia faz o isolamento da área. Fomos informados que havia um acidente envolvendo 3 veículos. Ao chegar ao local ficou um pouco obscuro. As testemunhas informaram que havia um carro tipo guincho parado no meio da via e uma Saveiro na ribanceira. Vinha outro veículo, no caso um táxi. Ele tentou frear, mas só que se deparou com 2 pedestres na via e ocorreu um atropelamento, com 2 vítimas fatais. Este senhor, segundo ele, é irmão do condutor do Zafira, responsável pelo atropelamento. No local, ele quem deu explicações à polícia e à imprensa. Foi um negócio tão rápido que a gente viu o guincho, estava na estrada, né? E aí
De repente surgiu o pessoal de vez que não deu como livrar de jeito nenhum, porque já foram batendo no carro mesmo, tá entendendo? Fatal mesmo. Foi fatal, aí pronto, aí quer dizer que aí é o que eu só tenho a dizer, só isso mesmo. Um dos corpos era do currais-novense Francisco Vicente de Melo, de 68 anos. Após muito tempo os corpos no local, parentes identificaram a segunda vítima, que se chamava José Garibaldi de Coutinho, de 30 anos, também residente em Currais Novos. O Instituto Técnico e Científico de Polícia chegou por volta das 23 horas e encaminhou os corpos para a cidade de Caicó. Olha, ainda hoje eu vou mostrar o trechinho da matéria de Sérgio Costa. Estou falando aqui desde o início do programa, deixa eu falar de novo. Nós comentávamos aqui essa semana que alguns condomínios de moradia privados não tinham a segurança adequada, como por exemplo, não barravam ninguém na entrada. Você chega com o carro, dá um sinalzinho de luz, faz um pam-pam, porteiro abre a cancela, você entra, faz o que quer, assalta, mata, estupra lá dentro, não acontece nada. Para provar isso, o Sérgio Costa saiu de carro ontem e conseguiu entrar em alguns condomínios. Eu vou mostrar um trecho dessa matéria hoje ainda no Patrulha da Cidade, daqui a pouco. O repórter Gilson Moura foi acompanhar mais uma pessoa que estava tendo problemas com o INSS e teve que acionar a justiça para ter esse problema resolvido. Bota no ar. É aqui nessa humilde residência que mora a criança por nome de Vanusa Lima de Aguiar. Ela tem 9 anos. A mãe, inclusive, está recebendo a gente aqui, a dona Natália. E a história da Vanusa, que é essa criança aqui linda e maravilhosa, que aqui está, começou mais ou menos em 2007, quando a mãe, a dona Natália, tentou junto ao INSS recolher, ou seja, tem um benefício, porque ela tem essa doença que fica atrofiando os músculos. Para você ter uma ideia, ela tem exatamente quantos quilos? 10 quilos. Ela tem 10 quilos. E a luta da mãe era conseguir um LOAS, justamente um benefício por essa deficiência que a filha tem. E desde 2007 que o INSS negava. Eles alegavam o quê, dona Natália? Não, porque ela era boa, não precisava não. Não precisava não, porque daqui para lá dava para ela trabalhar. Aí foi acontecendo. Quer dizer que os peritos olhavam assim para... Não olhava nem para ela direito. Não olhava para ela não. Só dizia que fosse para resolver no outro canto. Porque achavam que ela teria condições de trabalhar. Trabalhar. Sério? Era. No começo pensava que ela não tinha condição de ter o benefício dela. Porque só quem luta com ela só é eu. E mais ninguém. Olha, foi aí que a senhora resolveu entrar com ação na justiça. Foi. Sabe qual foi o resultado dessa história toda? A justiça reconheceu o direito da pequena Vanusa e recebeu o LOAS, ou seja, o benefício. E a partir de agora ela fica assegurada pelo INSS e vai todo mês receber 678 aproximadamente um salário, não é isso? É que ela recebe isso mesmo. Me diga uma coisa, está dando para mudar a vida? Melhorou mais uma coisinha, mas ela precisa de cadeira de roda ainda, que eu não consegui. Foi? Vai tomar remédio, tudo isso, que ela já está sentindo dor nas pernas. Pois é, como esses ainda são milhares e milhares de casos em todo o país, né, Gilson? É verdade, Jacques. E olha, boa tarde para você, boa tarde, telespectador da TV Ponta Negra. E nesse caso aí específico, a mãe ainda recebeu retroativo, algo em torno de R$10 mil que foi repassado para a mãe. Ela foi lá e tirou. E comprou, inclusive, viu, Jacques? Comprou uma casinha pequena, né, para poder ter justamente condições de tocar a vida. Às vezes a gente fica olhando assim esse caso, são casos tão... tá na cara, né? Olha e vê tão a deficiência, tão óbvio, são casos assim que só olhando já daria para administrativamente resolver a situação. Mas não. E a gente, claro, aqui não está fazendo crítica aqui ao INSS, aos peritos, que muitas vezes são sobrecarregados, mas nessa situação e outras que a gente mostra, né? Amanhã, por exemplo, nós vamos mostrar um caso aqui de uma senhora que era... casada e tive que provar na justiça que vivia, teve 10 filhos no relacionamento e teve que provar na justiça que tinha condições de ser a pensionista, né? E foi negado também, que precisou recorrer à Justiça Federal, a quem eu aproveito a oportunidade para fazendo esse registro e também fazendo justiça, a própria justiça, dizendo da sensibilidade do juiz quando defere situações como essa. Então, portanto, vá atrás do seu direito, lute, porque muitas vezes no órgão administrativo, eles negam. E aí o cidadão se cala, consente e deixa para lá. Então, portanto, aqui nesse espaço do Patrulha, nós vamos assegurar o seu direito. Aproveitando a oportunidade,
agradecendo e lembrando que nós vamos estar em Primeira Lagoa também, viu, Jackson? Com um caso semelhante e a gente vai mostrar aqui no programa. Show de bola. Olha, ontem nós mostramos um caso aqui, o Ciro mostrou e abordou o caso de uma moça que doou a filha dela, quando recém-nascida, para uma outra senhora. Essa senhora adotou legalmente essa menina. Hoje, 4 anos depois, essa mãe biológica teria se arrependido e foi lá e catou a menina de volta e tá dando uma confusão dos diabos. A mãe que criou a menina, que é a mãe, pra mim, a mãe de verdade, que é a mãe legal e a mãe de coração, tá triste, revoltada, chateada, esmorecida. E hoje a mãe que raptou a menina, a mãe biológica, falou ao Patrulha da Cidade. Daqui a pouco eu vou mostrar essa entrevista. Daqui a pouco você vai ver o que fala essa mulher que foi criticada ontem duramente, porque realmente, em tese, ela deu a filha, depois desistiu e catou de volta. 4 anos depois, forjou uma decisão judicial. Pois ela falou com o Patrulha, falou com o Rogério Fernandes. Ainda hoje você vai ver. Estamos de volta com o Patrulha da Cidade. Olha, durante todo o programa eu falei de uma matéria especial que nós estamos produzindo, matéria de Sérgio Costa, falando da segurança em alguns condomínios aqui em Natal. Nós estávamos comentando essa semana, e o Ciro falava aqui no ar, que alguns condomínios residenciais não têm segurança a contento, ou seja, entra quem quer, do jeito que quer, na hora que quer. Muitas vezes basta o motorista de um veículo qualquer dar uma buzinadinha, dar um corte de luz e o porteiro abre a cancela, o cara entra, rouba, faz o que quer lá dentro. Nós provamos que isso acontece. Sérgio Costa entrou em alguns condomínios dirigindo um carro descaracterizado, não era o carro da TV Ponta Negra, e veja o resultado. Um trecho dessa matéria você vai ver a partir de agora, veja. Passamos rapidamente em um dos bairros mais luxuosos da zona sul da capital do estado, Capim Macio, e foi lá que encontramos a resposta mais clara. A segurança dos condomínios é falha. Em uma das ruas do bairro fomos em diversos prédios. A maioria se negou a abrir o portão para o nosso produtor. Insistimos, fomos observando um a um e nos deparamos neste, um dos mais luxuosos do local. O carro para na frente do portão. O vidro lateral continua fechado. E, de repente, ele consegue entrar na maior tranquilidade e sem encontrar nenhuma barreira. Ele entra no prédio luxuoso de Capim Macio e sai com a mesma facilidade. O nome dos condomínios e a identificação dos fiscais de portaria serão preservados. O propósito da matéria foi mostrar que investir em segurança é importante, mas o perigo é sorrateiro e surge na desatenção e na negligência. Matéria forte de Sérgio Costa, você vai ver ainda essa semana essa matéria. E eu quero trazer aqui no estúdio um consultor de segurança, já tenho até um em mente, para comentar isso. Quer dizer, até que ponto nós estamos correndo risco por uma falta de treinamento adequado das pessoas que estão trabalhando conosco, né? Por exemplo, no condomínio onde eu moro, a ordem é expressa e não entra ninguém, nem mesmo a serviço. O cara que vai entregar uma pizza, o entregador de água, que às vezes é ali da mesma rua, ele só entra depois que o porteiro telefona para o morador e confirma. Pediram água aí, seu Jacques? Pediram. Ô, seu Jacques, não leva mal, desculpa. Não, ligue, é o seu trabalho, não vou me aborrecer por conta disso. Às vezes é um parente meu lá. Seu Jacques, tem um rapaz aqui dizendo que é seu irmão, seu parente, seu pai, seu primo, filho, pode deixar passar. Seu Jacques, me desculpa. Não tem que pedir desculpa, tem que ligar. Beleza, ligue, pode passar, é autorizado, é amigo meu. Mas tem que ser assim, infelizmente não é o que acontece. Você está acompanhando um drama aqui no Patrulha, de uma moça que entregou a filha para doação, a outra jovem adotou legalmente essa menina, a criou por 4 anos, deu amor, deu carinho, deu estrutura, deu tudo. E a mãe biológica, 4 anos depois, se arrependeu, tomou a menina de volta, enfim, tá um inferno de sofrimento essa história. A mãe biológica, que se arrependeu de doar a menina, falou hoje ao Patrulha da Cidade, esteve agora há pouco com o Rogério Fernandes. Deixa eu ver o que é que ela usou para justificar a coisa que ela fez. Bota no ar. Ângela Darley Tavares da Silva, mãe biológica da garota de 4 anos, que foi acusada pela mãe adotiva, Damiana Santos, de raptar a própria filha, se defendeu na manhã de hoje. Disse que não estava fugindo e que Damiana tinha intenção de tomar sua filha após um período em que a menina morou com ela. Eu não estava fugindo, eu fui esparecer a mente, porque qual é a mãe que quer dar ao seu filho, que eu não dei.
Eu não dei, eu não sei o que foi que houve lá perante o juiz que deram a guarda da minha filha, porque ela tem mãe, ela tem avó, ela tem irmã, ela é uma pessoa, é uma menina carente, de quê? Porque é por ela ter 4 anos e viver uma convivência dessa. Ângela está aflita. Disse ainda que Damiana Santos chegou a oferecer bens e dinheiro, tudo para ficar com a garota. Ela cuidou da minha filha durante um período que eu trabalhava, aluguei um quarto dela atrás da casa dela. Eu dava R$100 de aluguel e R$100 que eu ganhava um salário. E eu dava R$100. Com 3 meses, ela não quis mais receber o dinheiro do pagamento da menina. Aí eu disse, não, mas recebe. Ela disse, não, Ângela, eu quero lhe ajudar. Esses R$100 você já compra outras coisas. Ângela continuou acusando. Disse que assinou um papel em branco, culpa sua advogada. Não assinei documento nenhum. O papel que eu assinei em branco foi lá no juiz que a advogada me deu. A advogada deu uma folha em branco para você assinar? Foi, uma folha em branco. A advogada não falou praticamente nada, ficou saindo da sala, da sala da audiência. Praticamente eu fiquei só, direto. E quando foi com 1 mês e pouco, chegou aqui dizendo que eu tinha passado a ação. De como? Se eu disse lá no juiz, não passa, não. Você quer doar sua filha para essa família? Eu disse não. Depois da entrevista, o momento mais emocionante, o abraço com a filha, o choro, que pode ser o início de uma despedida. Situação complicada, velho. Quando a gente mexe com amor, mexe com mãe e filho, eu não sei. Mas que a história tá esquisita, tá. Não digo nem contra ela ou a favor, mas tá mal contada, tem coisa estranha, tem caroço nesse angu. A gente vai continuar acompanhando essa história de perto. Final do Patrulha da Cidade. A todos vocês, muito obrigado pela companhia, pela audiência, pelo carinho, por sair daqui, ligar pro Ciro, saber como é que ele tá. Se Deus quiser, ele volta amanhã. E a gente continua agora com o melhor telejornal do Rio Grande do Norte. Vocês ficam agora com o Jornal do Dia e minha amiga Georgia Nery. Boa tarde, Georgia. Olá, Jackson. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O Sindicato das Empregadas Domésticas do Rio Grande do Norte afirmou que vai entrar na justiça contra a jornalista Potiguar, que pelas redes sociais disse que os cubanos que chegam ao país mais pareciam empregados. O sindicato acusa a jornalista de preconceito. Detalhes sobre toda essa polêmica e também sobre a chegada dos médicos estrangeiros ao estado, você confere nesta edição do Jornal do Dia, que tem como entrevistado ao vivo o secretário estadual de Agricultura, Júnior Teixeira, e destaca também: o loteamento Santa Lúcia, a cerca de 3 quilômetros do centro de Macaíba, é um lugar esquecido pelo poder público. Água, os moradores jamais tiveram o prazer de receber na torneira. Uma extensa lista de contratações no ABC nos últimos dias, a expectativa é que os novos reforços estreiem sexta-feira contra o Avaí fora de casa. Andrei salvou o América 2 vezes, mas no segundo tempo não foi capaz de barrar a entrada de cabeça de André Paulino após a cobrança de falta. Vereadores PMDBistas apoiam decisão do partido de romper com o governo Rosalba.